Amém. Boa noite, graça e paz, irmãos. Mais uma vez reunidos no nome de Jesus, naquele nome que tem todo o poder, no nome que é daquele que conhece a cada um de nós, que conhece a nossa necessidade. Ele é no nome daquele a quem foi comissionado da igreja andar e viver e viver nessa certeza que nós temos o nome de Jesus, que nós temos a palavra de Jesus, a palavra que tira o homem da maior necessidade e dá a ele uma direção para viver uma nova vida, para ter a perfeita comunhão com Deus, e graças a Deus por isso, né, irmãos? E toda vez que nós ouvir a verdade de Deus, essa verdade que liberta, porque Jesus falou que para conhecer a verdade, e é uma verdade que liberta, uma verdade que faz o homem ter sentido na vida, uma verdade que faz o homem viver em segurança, sabendo assim que mesmo que no dia mau, como o salmista Davi falou assim, que eu sei que no dia mau o Senhor me guardará no seu pavilhão. Aquele que conhece a verdade de Deus, aquele que sabe quem ele é em Deus, eu tenho certeza, irmão, que ele vive em segurança, que ele não é levado ao desespero tão facilmente como aquela pessoa que não conhece a Deus, que não tem firmeza em nada. Inclusive, quando o apóstolo Paulo, orientando a igreja, ele falou a respeito de conhecer as verdades de Deus, de posicionar nelas, para não ser levado por nenhum vento de doutrina. Começa a analisar agora o que está passando no mundo, o que está vindo sobre aquilo que fala de ser igreja de Jesus, e aí que vai acontecer aquilo que Jesus falou, que falou assim, aquele que edifica sua casa sobre a rocha, essa rocha que é Jesus, que é a palavra. Ele falou assim, que vem o vento, cai a chuva, mas ele fica ali firmado. E aquele que edifica sua casa sobre a areia, que vem o vento, cai a chuva e ele vai à ruína. Mas então nós temos um conselho de Jesus que foi fundamental para nós viver como igreja, para nós passar por qualquer circunstância que surgir na nossa vida, porque o que nós precisamos saber a cada dia é a respeito da obra de Jesus em nosso favor, porque Jesus, a Bíblia fala em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, fala assim que ele era Deus, que ele estava no princípio com Deus, mas então quando você vê essa passagem, ele não morreu na cruz para ser Deus, ele não morreu na cruz para aproximar de Deus, mas ele morreu na cruz para me aproximar de Deus, e ele morreu na cruz pagando o meu pecado. Era coisa que não foi, ele não fez para mudar ele, mas ele fez tomando o meu lugar. E isso aí é a graça de Deus que deve ser anunciada. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, ele falou assim, eu nada propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Quantas pessoas, de quando você vai estudar a respeito da vida de Paulo, de tanta coisa que ele conhecia, de que era letrado, a respeito da religião da época, ele falou que era irrepreensível, que era um homem que tinha profissão, mas ele falou assim, não, eu nada propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Porque a crucificação de Jesus é que trouxe toda mudança na minha vida e na vida de todo aquele
que recebe essas verdades e posiciona nela. Porque tudo na nossa vida começa a mudar depois que nós ouvimos este evangelho da verdade, e esse evangelho que vem mostrar quem nós éramos e vem nos mostrar quem nós somos a respeito de Jesus. Mas quem vai te mostrar o que nós somos a respeito de Jesus? Quem vai nos mostrar o que nós somos a respeito das coisas eternas? Tem um recado de Jesus, um recado de uma pessoa bem intencionada. Já viu quando é uma pessoa que você ama, que você tem uma consideração, que você quer dar um conselho para ela? Você fala, não, eu vou dar esse conselho aqui que eu tenho certeza que isso aqui vai valer para ela para a vida inteira. Um bom conselho. Aí agora vamos ver um conselho aqui que Jesus falou, está no Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 39. Eu tenho certeza que não é nada que muitos irmãos já leram, não. Mas graças a Deus, né, que essa palavra que renova a cada dia, essa palavra que vem de encontro com a nossa necessidade para trazer um despertar, e ela é capaz de nos guiar. Aí está aqui em João 5, no versículo 39, de quando esse bom conselho de Jesus, que ele falou assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Esse recado que Jesus deu para os irmãos naquela época, e eu tenho certeza que esse recado vale para nós hoje, porque tudo muda na nossa vida quando nós começamos a conhecer as Escrituras e posicionar nelas. Portanto, no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, Paulo falou assim, que nós estamos em Cristo depois que nós ouvimos o Evangelho. Nenhuma pessoa, antes de ouvir o Evangelho até então, está distante de Cristo, porque não conhece, não sabe o que quer fazer. Antes de ouvir o Evangelho da verdade, que liberta, antes disso aí, a pessoa pode conhecer uma religião, envolver nela até no último grau, mas ele não encontra Deus. Antes de ouvir o Evangelho da verdade, ele pode conhecer mais de um segmento religioso, aprofundar nele, saber uma oração de não sei quem, uma oração de não sei o que, oração para tal coisa, mas perto de Deus ele não chega, porque só o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para libertar o homem. Quando Paulo falou no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele falou assim, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e esse poder de Deus é que quando nós ouvimos esse Evangelho, que foi uma coisa mais forte do que tudo que nos aprisionava, era mais forte do que tudo que nos dominava, porque a Bíblia fala assim, que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. E quantas pessoas que não é vencida pelo vício, quantas pessoas que não é vencida pela mentira? Qual o modelo de uma pessoa vencida pela mentira? É quando ele começou com uma mentira, que quando estava perto de descobrir que lá, ele teve que arrumar outra mentira, e foi arrumando outra, quando ele falou, agora não tem jeito de arrumar mais, agora tem que sofrer a consequência disso aí, e tal, e ele vai sendo enganado. Mas quando ele conhece uma verdade de Deus, de quando o apóstolo Paulo fala assim, daquele que conheceu a Cristo e quer se viver para Deus, aí é o apóstolo Paulo assim, que antes ele sofre o dano, aí esse que conheceu a verdade de Deus, que liberta, que não precisa lançar mais nenhuma mentira em cima, ele fala, não, agora eu vou posicionar nessas verdades de Deus, sendo filho, e eu tenho certeza, irmão,
que toda vez que nós posicionar nessa verdade de Deus, quem vem de encontro a nós com a justiça de Deus é o próprio Deus, porque a Bíblia fala assim, ó, aquele que diz a verdade manifesta a justiça. E qual que é a justiça de Deus em nosso favor? A Bíblia fala assim em Coríntios 5, 22, fala assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E essa justiça de Deus, nós só vamos conhecer ela quando nós examinar essas escrituras no mais profundo e deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso interior e criar umas verdades de Deus, as verdades de Deus eterna, criada dentro de nós pelo Espírito Santo, é que nós devemos andar nessa verdade a cada dia. Porque João, uma certa vez falou assim, ó, que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Toda vez que você for ouvir um pregador, ouvir alguém te falar a respeito de Jesus, do Evangelho, tudo que tal pessoa, segurando o microfone, sem o microfone, às vezes até falando com pressa, ele vai te falar, o máximo que ele puder é prender a sua atenção e te falar aos seus ouvidos. O máximo que ele puder é isso aí. Mas agora tem algo mais. Tem um algo mais, porque quando a palavra vem a nós, ela vem com todo o poder que Paulo falou em Romanos 1:16. Essa palavra que nós ouvimos, ela vem com um poder introduzido em nós pelo Espírito Santo. E aí que o João falou assim, ó, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Tudo que nós conhecemos de Deus, tudo que nós conhecemos a respeito de vida eterna, a respeito de coisas espirituais, a respeito de princípios eternos, foi revelado ao seu interior pelo próprio Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que Ele não quer viver longe de você, e Ele não quer fugir de você hora nenhuma, porque Jesus falou assim que Ele iria enviar o Espírito Santo e Ele estaria conosco todos os dias. E quando nós ouvimos essa verdade de Jesus, por que eu falo assim que quando o pregador fala, ele fala aos ouvidos? Mas agora quando o pregador está falando aqui e você está chegando às conclusões que você precisa chegar, de que você tem que fazer, que posição que você tem que tomar, da ação que você tem que despertar, isso aí é o Espírito Santo ministrando no seu interior. E João, quando falou isso, ele falou assim, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Porque e esse despertar para as coisas de Deus, você está ouvindo agora essa mensagem, ouvindo a respeito da palavra, é algo que foi dado do céu e produz em nós um peso eterno, de nós conhecer a respeito de coisas espirituais, de quem nós éramos antes de conhecer a Deus. A Bíblia fala ali no livro de Efésios, no capítulo 2, Paulo orientando aos irmãos, ele falou assim, ó, lembrai de vós em outro tempo. Quem que vocês eram em outro tempo? Está no livro de Efésios, no capítulo 2, aí vai a partir do versículo 1 vai indo. Aí ele fala assim, ó, vocês não eram nascidos na comunidade de Israel, vocês eram estranhos aos concertos. Quando nós vai ver na Bíblia, que é dividido em pelo menos 7 dispensações, e em cada dispensação Deus fez um concerto com o homem. Teve concerto que Deus fez com um homem só, teve concerto que Deus fez que ainda perdura até hoje. Um dos concertos, aliança, concerto que Deus fez, que perdura até hoje. Mas então, quando você vai examinar as escrituras, de quando Jesus falou aqui, ó, examinar essas escrituras, você começa a conhecer essas coisas, e aquilo te dá uma segurança para você viver. Ué. Até um certo autor, agora não me recordo o nome dele, ele falou assim, ó, você pode me colocar dentro de uma cela, sem contato com ninguém, com nada,
Aí você deixa comigo uma Bíblia e uma lâmpada. E eu te falo tudo que está acontecendo lá fora. Porque as Escrituras Sagradas nos faz sábio. Porque por ela, o Espírito Santo cria em nós verdades eternas. Que quando é falado, desperta a atenção de todo aquele que ouve, porque vê que tem algo mais. Portanto, quando nós vê de quando Jesus, no seu ministério terreno, teve um lugar que no seu ministério, expulsando demônio, curando enfermo, aí a Bíblia fala assim, que eles ficaram admirados da sua doutrina, porque ele falava com autoridade. Não era uma coisa incerta, não, que pode acontecer, pode não acontecer. Toda vez que Jesus falou, ele falou, ainda tem lugar que ele ainda frisou, ele falou assim, ó, em verdade, te digo. Aí ele dá aquela citação. E agora, conhecendo as Escrituras, que vai nos dar segurança para viver nesse mundo aqui, sabendo quem nós éramos, sabendo o que nós somos, e só vai conhecer aquele que para e examina. A Bíblia fala assim que Maria conferia no coração coisas espirituais com as espirituais, e só vai conhecer isso aí, comparar coisas espirituais com coisas espirituais, aquele que ouviu o Evangelho, que teve o Espírito vivificado, e esse Espírito tem comunhão com Deus e comunicação. A Bíblia fala assim, ó, que o Espírito Santo penetra nas profundezas de Deus, e ele penetra e conhece e revela no nosso interior. Mas e toda a revelação do Espírito Santo de Deus, hora nenhuma é para promover homens, hora nenhuma é para promover, porque Jesus falou assim, que o Espírito Santo, ele falou assim, ó, o Espírito dirá tudo que de mim tiver visto e ouvido, e o Espírito me glorificará. Toda revelação do Espírito Santo é para glorificar Jesus, o eterno, o perfeito, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. E graças a Deus, irmão, que esse Jesus, ele amou a igreja e ele se entregou por ela. E essa igreja, agora, que é todo aquele que recebeu a palavra, que recebeu ela de bom grado, e que essa palavra produziu fruto, que produziu, e agora, né, nessas verdades de Deus, é que nós devemos andar a cada dia, conhecendo quem nós somos em Deus, que em Deus nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus, e hoje nós temos a condição de andar em comunhão com Deus, de orar a Deus, não por nós mesmos, mas porque houve um sacrifício perfeito de Jesus, houve aquele que tirou aquela distância entre mim e Deus, porque tudo que eu for fazer para me aproximar de Deus, o máximo meu, para Deus não vale nada, porque a Bíblia fala assim que os nossos atos de justiça são para Deus como trapo de imundícia. O meu melhor para Deus não vale nada. Então, mas isso aí só nos mostra nas Escrituras quem nós somos em Jesus. A Bíblia fala assim em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, a Bíblia fala assim, ó, que Deus estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo. Deus que estava em Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, aí começa a falar que ele era Deus, está no princípio com Deus, mas e esse verbo que se fez carne, aí habitou entre nós. Aí Jesus, Deus estava em Jesus, e ele veio aqui, ó, tomou o meu lugar e o seu lugar, mas por justiça de Deus, ele não podia aparecer aqui, porque o próprio Jesus em João 10, ele falou assim, ó, quem não passa pela porta é ladrão e salteador.
Quem não passa pela porta? De qual porta que Jesus estava falando? A porta do nascimento, a porta que para entrar nesse mundo aqui, teve que nascer, teve que nascer. E a Bíblia e as Escrituras, essa mesma Escritura que Jesus mandou examinar, parar com o tempo, ler, comparar coisas espirituais com as espirituais, essa mesma Escritura vai falar de quando Maria ficou grávida, vai falar de quando Jesus, criança, aí no início do livro de Lucas, nos primeiros capítulos, aí vai falar de quando Jesus, sendo criança, e ele vivia com José e Maria, e a Bíblia fala assim que ele era ali sujeito na idade de criança. Aí até que depois que ele atingiu a idade, começou o ministério, quando Maria foi buscar ele, foi caçar que ele não estava mais com a família, aí foi ver, já está no templo, ele já estava, aí ele falou assim, agora me convém cuidar das coisas de meu pai, mas não é, antes dele começar, antes dele ser esse Cristo glorificado, crucificado, ele teve que passar pela porta, ele passou pela porta, e as Escrituras, e examinando as Escrituras, nós vamos conhecendo isso aqui, cada detalhe. E agora, e nesse mesmo examinar das Escrituras, não é uma leitura por alto, é parar, sem pressa. Não precisa ler a Bíblia num ano, não, ou nem em 2. Lê um versículo e tem a revelação dele dentro de você. Leia um capítulo e tem a revelação dele dentro de você. Deixa o Espírito Santo criar verdades eternas dentro de você, que nenhum outro ensinamento de homem vai ser capaz de desmanchar essas verdades de Deus, que foi criada pelo Espírito Santo dentro de você. Portanto, a Bíblia fala de quando Paulo, falando a Timóteo, ele falou assim, que essa palavra ela é para ensinar, para redarguir, e redarguir é responder com argumento. De quando uma pessoa falar que você não pode passar debaixo de escada, ou você tem que ter medo de um chinelo virado, aí você fala, não, sabe, a Bíblia fala em Efésios 1:3, que eu já sou abençoado com todas as bênçãos. Então assim, aí já viu, e você só vai tirar essas verdades que já foi criada dentro de você pelo Espírito Santo. E graças a Deus, toda verdade de Deus que nós conhecer, ela só é para nos libertar. A verdade de Deus, ela nunca escraviza ninguém, mas agora a religião, ela escraviza pessoas e domina pessoas, mas a verdade de Jesus é sempre para libertar e nos fazer andar em novidade de dia. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos fazer compreender essas verdades eternas e para nós posicionar nela, sabendo que quem cumpre aquela palavra é o próprio Deus. De quando Jesus falou assim, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O dia que olhar que a terra não tiver, você fala, não, a palavra de Deus, ela é verdadeira. O dia que você olhar e não ver coisa do céu, você fala assim, não, essa palavra é verdadeira. Aí no Salmo 46, o salmista Davi deu um ensinamento a respeito de confiar nessas verdades de Deus, nessas verdades eternas. Quer ver? Vamos ver um pouquinho que está no Salmo 46. Vamos ver os 2 versículos. E depois a gente volta. Que ele fala, Salmo 46, aí no versículo 1. O ponto que nós podemos confiar nessas verdades de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é aquele, Deus é o que está com a gente quando tudo está dando certo, o ambiente está de festa, todo mundo alegre. Esse mesmo Deus, ele é o mesmo que está com a gente quando toda pessoa olhar e falar assim, não tem jeito mais, isso aí não tem o que fazer. Mas ele é o mesmo Deus que está com a gente, porque a Bíblia fala assim que Deus é o mesmo ontem,
hoje e o será eternamente. O Deus que tem o controle de todas as coisas, Ele está presente conosco, independente da circunstância que nós viver. E ainda no 2 fala, ó, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aonde você conheceu uma montanha? Viajando aí, aonde você conhecer uma montanha, uma serra, o dia que você não vê aquela, vai ser quase improvável. Se você olhar lá, aquela serra não estiver lá, na palavra de Deus você pode confiar. Porque o salmista ainda falou assim, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, e os montes se abalem pela sua braveza, mesmo quando está instalado esse caos, nós temos essa palavra de Deus que nós podemos confiar nela. Mas as grandes verdades de Deus não são descobertas por leitores casuais, não. Isso aí não precisa ter medo, porque examinar é ver de perto, devagar, numa comparação simples. Quando uma pessoa é processada judicialmente, aí está o processo, um advogado largou aquele processo, aí o outro advogado que chega, ele não fala nada a respeito de lá, ele não, quando ele chega, ele não dá uma reportagem e ele não toma nenhuma decisão sem conhecer o processo, sem conhecer, examinar com tempo e ver qual que é a acusação do seu cliente, do réu, e ver qual o atenuante que teve em favor dele e tal, examinado com tempo, com base no Código Penal, né, nas coisas respectivas, pelo posicionar depois e de encontro lá em favor do seu cliente. E agora, qual o processo que é sobre todo ser humano? Todo ser humano é o pecado. O pecado. A Bíblia fala assim, ó, porque todos pecaram, todos pecaram e destituídos, fora estão da graça de Deus. É todo mundo, o que tem muito dinheiro, o que tem pouco dinheiro, o bonito, o feio, todos. Esse é o processo, o processo que é contra toda pessoa. Mas agora examinando as Escrituras, examinando o processo com o tempo, comparando qual o atenuante. Aí você vai ver de quando começa no Evangelho de Mateus, que vai citando, de quando nós vamos ver na Bíblia, desde Gênesis, já aponta para o Calvário, falando de Jesus, profecias. Portanto, Isaías, quando foi falar a respeito de Jesus, ele falou assim, eis que o menino já nasceu, um filho se nos deu, apontando para o Calvário. E aí, do Antigo Testamento, aponta para o Calvário. Aí depois do Novo Testamento, sai do Calvário para cá. E agora, só conhecendo as Escrituras, o que Jesus fez, conhecendo esse processo que era contra mim, de quando a Bíblia fala assim, que ele rasgou a cédula, que nos era contrário, ele tirou de sobre mim toda culpa. Esse é o atenuante que nós devemos conhecer e confessar isso aí. Confessar, falar a mesma coisa. Hoje eu falo isso aqui, aí amanhã eu falo a mesma coisa, e até quando o salmista Davi falou assim, ainda que os montes transporte para o meio dos mares, mesmo assim nós vamos manter essa confissão de Deus, de quem nós somos em Deus, que Ele é aquele que foi feito, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por mim, Ele o fez pecado por você, e esse processo que nos afastava de Deus, que é o pecado,
só Jesus, de quando ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Quando nós vamos ver na Bíblia, no livro de Salmo, fala assim, ó: bem-aventurado é aquele cujos as transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Todo sacrifício da velha aliança, das outras dispensações, só cobriu o pecado. Cobriu o pecado por um certo tempo. E depois, em outra vez, para chegar na presença de Deus, era de novo, tinha que haver outro sacrifício para chegar diante de Deus ali. E agora, esse Jesus, que ele foi feito pecado, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por mim, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora em Jesus nós vivemos toda a justiça que foi dada a Deus para nós, porque a Bíblia fala assim, ó, todas as promessas de Deus tem em Jesus o sim e o amém. Quando eu e você recebemos Jesus, não o Jesus de uma imagem, não o Jesus de um crucifixo, mas o Jesus eterno, o Filho de Deus, o Jesus que as Escrituras falam dele, que foi profetizado no Antigo Testamento, que foi profetizado e sempre apontando para o Calvário, de até que Isaías falou assim, ó: um filho se nos deu, um menino já nasceu, um filho se nos deu. E de quando nasceu aquela criança, que os magos do Oriente, e teve aquela revelação, e veio e presenciou aquela criança, e aquela criança, de quando está no livro de Lucas, e fala que ele viveu com José e Maria, e ele era ali sujeito e tal, mas aí quando João Batista, a voz que clama no deserto, que ele vivia ali pregando, quando Jesus chegou para que João Batista batizasse ele, e João Batista, que era um evangelista ferrenho, que ele chamava de raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira e tal. Aí quando chegou Jesus para batizar ali, de quando João Batista viu Jesus, ele falou assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí que na outra dispensação o pecado era coberto, a transgressão era perdoada, mas o pecado coberto. Mas agora esse Jesus, o Filho de Deus, ele tira o pecado do mundo. E a Bíblia fala em Isaías 59, fala assim, que o nosso pecado fazia divisão entre nós e Deus. Mas agora, sem conhecer essas Escrituras, sem examinar de perto, sem saber quem nós éramos sem Jesus, querer viver, querer alcançar as coisas por mérito próprio, aí a pessoa é enganada por religião, aí a pessoa é iludida por outra pessoa. Mas agora, conhecendo essas verdades de Deus, que foi esse conselho de Jesus, que ele falou em João 5,39, ele falou assim, ó: examinai as Escrituras. E é porque essa mesma Escritura vai falar que houve um alguém perfeito, que tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. E essa verdade de Deus, esse atenuante em nosso favor, que faz nós passar por qualquer situação, sair dela vencedor, porque houve alguém que tomou o meu lugar e tomou o seu lugar, e ele levou sobre si o nosso castigo. E isso aí é o que nós devemos posicionar nessas verdades a cada dia, e deixar cada dia mais o Espírito Santo criar essas verdades dentro de nós. Portanto que Paulo, orando aos irmãos de Éfeso, ele falou assim, a oração que ele fazia para os irmãos, ele falou assim, ó: eu oro para que Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês conheçam cada dia o que você é em Cristo, para que você conheça a cada dia o que você pode em Cristo. De quando nós vamos ver no livro de Efésios, que vai falando da igreja, aí já começa de Efésios 1:3, fala assim que nele nós temos
todas as bênçãos, nós somos abençoados em Cristo e tal. Aí em Efésios 1:13, aí fala assim que nós já estamos em Cristo, depois que nós ouvimos o Evangelho e tal, e vai só seguindo, mostrando o posicionamento nosso hoje, depois do sacrifício de Jesus. Mas agora a pessoa que pouco importa com quem é Jesus, a pessoa que pouco importa da obra de Jesus, aí ele mesmo sendo uma coisa que pode falar assim, injusta, porque já houve quem foi lá e tomou o seu lugar, mas a pessoa sem conhecer isso aqui, sem reivindicar, ele está carregando sobre ele uma coisa que não é dele mais. É a mesma coisa de certa vez, você descobrir que alguém deixou uma herança para você, e que você tem um documento que atesta que um apartamento é seu, que uma moradia é sua, mas lá naquela moradia, lá naquela casa, tem outro morador. Mas aí quando você tem um documento, um meio legal, que mostra que aquilo lá é seu, mesmo assim você vai continuar deixando o outro usufruir de coisa que era sua? Eu tenho certeza que quando surgir essa revelação aqui, por meios naturais, uma pessoa não vai deixar isso aí. E agora em coisas espirituais, em coisas eternas, o cristão não é para ser dominado, não é mais para viver dominado pelo pecado. O pecado não tem poder mais sobre a vida daquele que foi comprado por Cristo, por aquele que teve o Espírito vivificado. A angústia não toma lugar em nós mais. A doença não pode tomar um lugar em nós mais, porque sendo assim, é uma conta paga duas vezes. Porque a Bíblia fala assim, que ele levou sobre si, em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas doenças, enfermidades. Então, se ele levou, não se ele já foi lá e já fez, não é para estar sobre o corpo de nenhuma pessoa. Mas aí fala assim, por que ainda está sobre ainda tal pessoa? Por que ainda está? Porque ele ainda não conhece dentro dele, ele ainda não tem a plena certeza que aquilo lá já não era para ter mais. Ainda não foi criado dentro dele a revelação da palavra que liberta, a revelação da palavra que sempre é para nos fazer andar em novidade de dia. Ainda que o homem pode dar um bom socorro para nós, uma pessoa com boa formação pode dar um bom socorro. Se você precisou de um médico, você precisou de um dentista, um perito da medicina, o tanto que tem pessoa que conhece da medicina e que pode te dar um bom socorro no momento ali. Mas a Bíblia fala assim, que vão é o socorro do homem, comparado com o de Deus, ainda que o homem pode até te dar um socorro, um alívio até certa parte, mas comparado com o de Deus, é vão, porque eu tenho certeza que Deus é aquele que está conosco em todos os momentos. Até mesmo quando o salmista Davi falou assim, no Salmo 121, ele falou assim, eleva os olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? Aí depois ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse Deus que fez os céus e a terra, ele tomou a forma de homem. Quando fala em 2 Coríntios 5:19, fala assim que Deus estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo. E creia, irmãos, nessa verdade de Deus, creia, posiciona nessas verdades de Deus, e essas verdades que foi criada em nós pelo Espírito Santo, é para nós andar nela cada dia, os 365 dias do ano é às 6 horas, e depois de 4 em 4 anos, os 366 dias do ano. E a Bíblia fala assim, pela manhã lança a tua semente, e à tarde não retire a tua mão. Se você não conseguiu posicionar e andar em espírito, na plena comunhão com Deus hoje, anda até na hora do almoço,
Aí depois do almoço você atropelou, não tira sua mão, não faz a má confissão, não fala assim, eu posso, eu posso. A obra de Jesus foi perfeita em meu favor. Eu tenho certeza que o sacrifício de Jesus foi perfeito e tal. Quando é no dia de amanhã, começa de novo. Levanta com essa inspiração de quando a Bíblia fala assim, ó, em Salmo, fala assim, ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, inclusive no dia apertado. Levanta com essa inspiração, com essa confissão e fala assim, hoje eu vou ser vencedor, hoje eu vou posicionar nessas verdades e sai para trabalhar, sai para encarar um dia difícil, sai para ver um dia apertado, como os dias que a humanidade está passando agora, mas dentro de você tem algo criado por Deus, revelado nessa palavra de Deus, de quando o apóstolo Paulo falou em Romanos, ele falou assim, ó, a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O pecado traz a morte, mas esse pecado, agora examinando o que era, esse pecado foi levado por Jesus. Ele foi levado por Jesus e agora nós podemos posicionar nessas verdades e confessar a cada dia, irmão. E confessar, e a Bíblia fala assim, ó, pela manhã, lança tua semente, quando Jesus falou a respeito da semente, ele falou que a semente é a palavra. Pela manhã, lança tua semente, e à tarde, não retira sua mão, à tarde faz outra confissão, que você é nova criatura, que você é a igreja de Jesus, que você é mais do que vencedor, e Romanos 8:32 fala assim, ó, aquele que não poupou nem mesmo seu filho, antes nos dará com ele todas as coisas. Não é pela nossa bondade, não, pelos nossos atos de justiça, não, mas é por ele, por Jesus, pelo perfeito, pelo eterno. Amém, irmão? Então, fica com essa palavra e que Deus abençoa e que Deus ministre no seu coração a cada dia, irmãos.